What's up, kids? How are you doing? You okay? I hope you're great. Quando a gente começa a aprender inglês, é bastante comum a seguinte piadinha. Alguém faz assim, ó. E alguém responde: Between the door is open. Between the door is open. Querendo dizer entre. A porta está aberta. E claro que isso é uma piada porque a expressão correta que a gente iria usar não é esse entre, between, mas sim come in. Mas o que eu quero mostrar para você é que existe uma diferença entre a palavrinha between e a palavrinha among, já que ambas querem dizer entre, e você sabe exatamente qual a diferença entre essas duas? Aliás, se eu for perguntar para você em inglês, qual a diferença entre essas duas palavras? Qual é o entre que você iria usar? Between or among? E também, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te ensinar essas coisas entre outras. Mas como você diria entre outras em inglês? Between ou among? Se você não sabe, fica ligadinho comigo que nos próximos minutos eu vou resolver todos esses problemas para você e te mostrar uma coisa ainda bastante interessante aqui sobre elas que eu não sei se você realmente conhece. E também tem uma pergunta bem legal sobre o seu inglês lá no final. Fica comigo, ok? Are you ready? Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Eduardo Gafa e sei que você sabe que o seu like é gratuito e que ajuda muito as pessoas do lado de cá quando produzem vídeo. Então, por favor, deixa eles já agora aí, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e também compartilhe esse vídeo com quem está aprendendo inglês e responda ao finalzinho a pergunta que eu faço para você sempre, que é a melhor parte do vídeo, tá bom? Então, você já deve ter ouvido falar que quando a gente usa a palavrinha entre, a preposição entre duas pessoas ou coisas ou objetos, o que seja, nós usamos between, certo? E que quando queremos dizer que uma coisa está entre mais de duas coisas ou dois objetos ou duas pessoas, nós usaremos among. É isso? Bem, essa é uma meia verdade, porque eu vou te mostrar um detalhe a mais sobre isso. Mas vamos ver exemplos para aprender legal. Se eu quiser dizer que o estado de Santa Catarina está situado entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, o que eu devo dizer é: The state of Santa Catarina is located between Paraná e Rio Grande do Sul. Ok, porque são duas, né? São dois estados, o estado do Paraná e o estado do Rio Grande do Sul. Portanto, Florianópolis, Santa Catarina está entre os dois, between, nada de errado em relação a essa frase. Agora, se eu quiser dizer que o Amazonas é o maior estado brasileiro entre todos os estados brasileiros, eu diria mais ou menos assim: Amazonas is the biggest state among all the states of Brazil. Amazonas is the biggest state among all the states of Brazil. E por quê? Porque eu não estou nominando quais são os estados, nós sabemos que tem vários estados, eu nem sei quantos que tem ao certo, mas que o Amazonas é o maior deles e é isso que importa, o maior entre todos, entre os quais eu não mencionei o nome, a gente sabe que é mais de dois, então por essa razão among seria a alternativa que eu escolheria, ok? E se eu quiser dizer que o estado de São Paulo está entre Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais, qual dos dois que eu vou usar? Between ou among? Eu diria assim: São Paulo State is between Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Between. Mas afinal, por que between e não among? Porque quando nós vamos usar o entre mais de dois elementos, que nos reporta ao among, nós vamos usar o between quando esses elementos, esses mais de dois elementos, pessoas ou coisas, forem nominados, quando eu der nome para eles, quando eles forem específicos. Por essa razão, somente between poderia ser usado nessa frase que eu coloquei, em que eu disse o nome dos quatro estados: Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Between, portanto. Curioso, né? Então, agora que você já sabe tudo que precisa saber para usar between e among de forma correta, vem aqui minha pergunta: como eu diria em inglês, qual a diferença entre essas duas palavras? Pensa um pouquinho. Eu diria: What's the difference between these two words? Certo? Quais são as palavras? Between e among. Então são duas, portanto somente between seria para essa frase de qual a diferença entre as duas. Mas se eu quiser dizer que eu vou falar isso entre outras coisas, aí então I will talk about it
among other things. I'll talk about it among other things. Ou eu vou falar sobre isso entre outras coisas. Entre outras coisas que eu não sei se são mais de duas, elas são inominadas, elas não estão definidas, portanto, among seria a alternativa que eu usaria para essa frase, dizendo entre outras coisas. Ficou claro? E agora a pergunta que eu estou muito curioso para saber e quero que você responda. Se nós pegarmos os níveis introdutório, básico, intermediário e avançado, introductory, basic, intermediate and advanced. Se eu perguntar em qual nível o seu inglês está, entre quais deles? Ele está entre o advanced e o basic? Ele está entre o introductory e o intermediate? Em qual deles? Não deixe de escrever aqui, por favor, responde. Eu quero muito saber e quero que você pratique esse conhecimento. Se você vai usar nessa frase, between ou among. Pensa aí, né? Ficou fácil, ok? Thank you so much for watching this video. See you next time, my dear friends. God bless you and bye-bye. Now.